Muito Boa bom. noite a todos. Estamos ao vivo aqui no canal BBT, ligado no YouTube, ligado em você. Estamos aqui com uma participação especial do bacharel aqui em Direito, que também está representando a categoria dos bacharéis e também vai estar aqui colocando vários pontos importantes aqui. Até mesmo estaremos falando sobre a OAB. Eu prometi a todos vocês que estaria esse bacharel para estar falando. Mas antes de nós começarmos essa conversa, quero que você se apresente para a audiência do BBT, tá? Se apresente e depois a gente já começamos a falar sobre o tema. Pode? Pois não, Maurício. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Maurício, eu sou bacharel em Direito, ou, como nós costumamos dizer, né? Somos, na verdade, advogados não inscritos, né? Somos advogados pela lei maior, pela Constituição e também pelas leis correlatas. Sou aqui de São Paulo, capital, tá? E quero aqui, já de antemão, agradecer, tá, pela live, agradecer pelo BBT que tá nos dando essa oportunidade de poder esclarecer a situação dos bacharéis em direito hoje no Brasil, que é uma situação muito complicada, tá? É um achaque o que fazem com os bacharéis em direito, dos quais, mesmo com diploma, não podemos exercer a nossa profissão. Você vê, mesmo com diploma, os bacharéis em Direito não podem exercer sua profissão. E qual seria esse empecilho, que no caso foi o motivo pela qual eu trouxe você aqui, meu amigo, para que você dá esse espaço, né? E diga que, de passagem, você representando essa categoria aí que está sendo discriminada, né? Isso é uma discriminação. Já que Não, você pagou por esse diploma, você lutou, você sacrificou, e você não pode exercer sua profissão. Tudo. Então, o motivo, eu queria saber o motivo pela qual você não pode exercer, que esse foi o motivo que eu trouxe você aqui. Pode começar a fazer esse ponto aí, por esse ponto. bom, eu agradeço pelo espaço, tá? E o motivo maior que nós não podemos exercer a profissão é de uma entidade, pasmem todos, que é uma entidade da qual, infelizmente, ela quer prender o Moro, quer prender o Deltan Dallagnol, fez um pacote, né, anticrime, né, que disse para o Rodrigo Maia, o presidente lá da Câmara dos Deputados, descarta o pacote anticrime do Moro e toma o meu, né? Esse aqui é da OAB, este é o melhor pacote. Essa entidade que se chama Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Eu quero esclarecer já primeiramente que, assim, essa entidade, tá, ela é uma entidade da qual foi criada em 1930, tá, por um decreto, né, o decreto de número 19.408, certo? Ela foi criada, tudo, tinha CNPJ, tudo de acordo com a lei, tá? De acordo com o que estava na lei. Isso em 1930, na época do Estado Novo, né? Aí já na época Vargas, né? Na era de Getúlio Vargas. Muito bem. Passados-se alguns anos, em 1991, claro que decorreu algumas situações, né, com a OAB, e como sempre, ela colocando alguns jabutis, né, nas leis. E assim, em 1991, pelo decreto número 11, tá, anexo 4, editado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, ele extinguiu a OAB, ou seja, extinguiu o decreto 19.408, tá? Extinguiu por esse decreto que ele editou em 1991. Ou seja, extinguiu a OAB como autarquia, ou seja, não faz mais parte, não tem parte mais do Estado brasileiro, não tem mais parte com o executivo, não há parte com o público em si, né? Serviço público, da qual ela era autarquia, não é mais. Ou seja, ela extinguiu. Nesse caso, né, quando, por exemplo, uma empresa, quando qualquer empresa, até mesmo no serviço público, né, vamos dizer assim, na área pública,
de acordo até mesmo com a Lei 8.112, de 1990, que é da administração pública, toda vez que uma lei que cria uma empresa, um decreto, quando se extingue, tá? Quando se extingue, tem que dar baixa. Ou seja, extinguiu, acabou. Porém, para essa empresa voltar, tem que haver uma lei recriando ou uma outra que seja, olha, agora é tudo novo, cria-se novamente. E o que aconteceu? A OAB não fez nada disso. Ela simplesmente, depois do impeachment do Collor até, tá? Depois do impeachment do Collor, depois que ela foi extinta, simplesmente falou, deixa do jeito que está e vamos tocando o barco. Ou seja, ela continua desde 1991 até o presente momento ilegal. Se você perguntar para algum membro da OAB, tá? Se você perguntar para algum membro da OAB para apresentar documentação de que ela tem existência jurídica, não vai ter essa resposta, infelizmente. Quer dizer, a pergunta que não quer calar. A OAB, então, não existe nos trâmites legal, no meio legal, ela não existe, né? Não existe, ela foi extinta. Você pode, inclusive, verificar, tá? Eu até estou preparando uma documentação para mandar para você, inclusive, de que foi feito, inclusive, uma pesquisa em todos os fóruns, tá? Principalmente, fórum não, desculpa, cartório, em Brasília, para ver se tinha alguma coisa em nome de Ordens Advogados do Brasil, Conselho Federal, tá? Isso foi feito numa entidade da qual eu sou membro, tá? Que é a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, que tem como presidente o Dr. Carlos Schneider, vice-presidente Dr. Itacir, tá? E a doutora Léa como diretora, e o Dr. Juca como diretor também, lá em Brasília. Um ótimo profissional na área internacional. Então, assim, foi feita essa pesquisa nos cartórios para saber se tinha alguma coisa em nome da OAB, Conselho Federal. E não tem, não acharam nada. Tá? Não acharam praticamente nada. Não tem um documento de existência. Ou seja, a OAB, ela funciona de fato. De fato, para todos verem, ela funciona. Porém, documentação jurídica, existência, CNPJ, tem um CNPJ assim, mas é como autarquia. É um CNPJ de 1966, salvo o melhor juízo. Só que esse CNPJ foi extinto em 91, porque ela não pode operar como autarquia se ela foi extinta. Entendeu? Entendo. Então, ela não poderia operar de forma alguma. Ela está há mais de 20 anos operando ilegalmente. E no caso, assim, né? Ela não é do isso que ela fala, mas ela se porta, né? Exato. E muitas das vezes prejudicando até mesmo os bacharéis que não estão vinculados a ela, não é assim? Mas exatamente, é assim que ela faz. Porque ela não poderia, por exemplo, fazer uma lei, ela não poderia, enquanto não tivesse, tá, seus documentos tudo em ordem. Ela não poderia sequer operar da forma que está fazendo, porque hoje, o que a OAB está fazendo? Hoje é praticamente um ativismo. Exatamente. É um ativismo. Ela está o quê? Ela está contra o governo, né? Querendo acabar com o governo Bolsonaro, certo? Além de querer acabar com o governo, Bolsonaro, o que ela está fazendo? Ela está simplesmente querendo afastar, tanto que todas as vezes ela fala, sugiro o afastamento do Moro e Deltan. Sendo que ela não tem poder para isso, né? Não tem, ela não tem. Não tem. Olha, para você ter uma ideia, a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito moveu uma ação contra ela, né? Que ela, além de tirar o exame de ordem, que é o que os bacharéis precisam se submeter a esse famigerado exame, tá? Para que ele possa, de fato, exercer a profissão, a ANB entrou com um processo e, além disso, entrou no próprio processo para que ela pudesse provar a sua existência jurídica. Por quê? Se ela não tem existência jurídica, ela não pode fazer qualquer coisa do gênero. Tá?
O que aconteceu? O Ministério Público, o MPF, que esse processo, inclusive, está no TRF1, tá? E ela simplesmente, o MPF, o Ministério Público Federal, lavou as mãos, perdeu prazo. Olha só, OAB e Ministério Público perder prazo, porque não conseguiu provar sua existência jurídica. Vê se tem cabimento. Uma entidade que diz que a prova é a segurança do cidadão e tudo mais, perder prazo por não ter existência jurídica. Você vê, a gente vê constantemente deputados se manifestando em prol da causa dos bacharéis, que não estão aí, porque aquele que não se sujeitar ao OAB não pode exercer o seu diploma. Mas que lei que é essa, né? É estranho, eu acho muito estranho. Inclusive, teve um deputado que se manifestou uns dias desses atrás, eu não me recordo o nome dele, que ele se manifestou, inclusive sentindo a dor dos bacharéis, devido a essa falha do sistema. Como que pode? Você se forma, né? Você pagou a sua faculdade e você não pode exercer, porque um órgão que não existe, na teórica existe, na teórica não existe, na prática existe. Exatamente. Na teórica não existe, e na prática existe. Eles estão praticando aquilo que eles não podem praticar, e vetando diplomas que eles não poderiam vetar. E se comportando também de uma maneira esquerdista, se posicionando... Pode falar. Totalmente. Pode falar. Então, totalmente, se comportando de forma não só esquerdista, mas assim, de forma de reserva de mercado. Ela faz reserva de mercado. A questão da OAB é quanto pior, melhor. Veja bem, a Constituição é muito clara. Eu sei que você tem a Constituição aí, que você várias vezes pega, o pessoal do YouTube de direita fala, você tem a Constituição aí e tal. Eu sei que você pega toda hora, eu vejo isso direto. Então, assim, veja bem, se você pegar a Constituição, o artigo 5º, onde diz que todos são iguais perante a lei, independente, né, tal, qualquer natureza, assim vai. No inciso 13, está escrito que toda e qualquer pessoa tem direito e a liberdade a exercer sua profissão. Não com essas palavras, grifos, né? Grifos meus, mas a Constituição é bem clara. Diz que as pessoas têm direito a exercer a profissão com liberdade, desde que estabelecida em lei. Qual seria esta lei? Ora, se eu tenho uma profissão, mas essa profissão eu obtive como? Através de um curso, através de alguma instituição de ensino superior, tecnológico, que seja. Então, essa lei é regulamentada, né? Essas escolas, essas instituições de ensino superior, estão regulamentadas em lei. Se você pegar a lei 9.394 de 96, principalmente onde fala sobre as instituições de curso superior, lá no artigo 43, tá? A lei 9.394 de 96, artigo 43. Você vai verificar que lá estão falando sobre as instituições de ensino superior e dizendo que, a partir do momento que você tem um diploma formal, cidadão apto a exercer sua profissão. Ou seja, a lei diz que eu estou apto a exercer minha profissão. Eu tenho um diploma do MEC regulamentado. Entendeu? Então, eu posso, com esse meu diploma, assim como acontece com qualquer outra profissão, você pode perceber, a administração é assim, odontologia, farmacologia, entendeu? Biblioteconomia. Eu quero explicar para você, pessoal que chegou agora, esse é o Maurício, né? É Maurício, né? Maurício, isso. Maurício, bacharel em Direito, que está aqui representando os bacharéis que não podem exercer o seu diploma porque devido ao OAB se não tiver com a OAB, não existe. Isso é uma injustiça, não é assim? E outra, como ele mesmo colocou aqui em pauta, né? Na teórica, a OAB não existe. E eles estão praticando aquilo que ele não existe. Estão, quer dizer, criando a sua panela e quem não for da sua panela não existe. Não. Quer dizer, então, temos que mudar essas faculdades aí, temos que tirar esse curso de bacharel. Temos que colocar o curso da OAB, porque não é do bacharel em Direito. Em 5 horas.
Porque como que pode eu me formar na advocacia e não poder usar ou exercer porque eu não faço parte da panela da OAB? Isso não existe. Quer dizer, só poderia existir aqui no Brasil, que me perdoe, pessoal, mas tem vezes que tem horas que eu penso que o Brasil é um filme de comédia. Parece brincadeira. Tá? Como que pode? E outra, essa live aqui é uma live que nós estávamos programando para fazer, né? Adiamos ela, mas estamos aqui fazendo ela. Encontrei com o Maurício na Paulista. Ele falou: me abre um espaço para me falar da nossa situação, não é só a minha, mas a dos meus irmãos bacharéis em direito, que precisam gritar para o Brasil a situação que eles estão vivendo. E hoje eu trago ele aqui para que ele possa ter voz e representar essa categoria que é tão injustiçada em nosso Brasil. Tudo devido a um órgão que não existe, a OAB. Não é assim, Maurício? Exatamente. E olha, e não para por aí não, tá? Como você falou, a OAB, ela existe de fato. Para todo mundo ver, ela opera, faz isso, aquilo, outro. Só que, de direito, tá? De direito mesmo, documentação ela não tem. Eu, no meu caso aqui, não só eu, como muitos bacharéis em direito, nós temos a nossa documentação, nós estamos regulamentados. Além da Constituição, no artigo 5º, inciso 13, ainda tem mais uma lei que nos ampara. Nós, bacharéis em direito, estamos amparados. Agora, a OAB não. Entendeu? A OAB, outra coisa, inclusive... eu quero até pedir... Eu quero até pedir para o presidente ser solidário à causa dos bacharéis. Eu sei que quem legisla são os deputados, mas o senhor pode se manifestar, senhor presidente da República, Bolsonaro. E também os deputados que me escutam aí, por favor, vamos atender a causa dos bacharéis de direito que estão aí sendo injustiçados. Quer dizer, os caras conseguem o diploma, batalha, luta, paga o preço para conseguir o diploma e não podem exercer porque a OAB está barrando. Não é assim, Maurício? Exatamente. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe como que é feita uma lei no país? Você sabe quais são os trâmites que é feito aqui no país, uma lei? Então, até onde eu sei é pelo legislativo, né? Eles legislam. E muitas das vezes pelo ativismo do STF também, que era para julgar e acabam que também criando projeto de lei, que não era para ser feito, né? Comédia. Vou te dar mais um ponto aqui. Na verdade, o que acontece? Uma lei, toda vez que é apresentada uma lei, como inclusive, né, várias leis foram apresentadas, essa agora da reforma da Previdência, ela foi apresentada como um projeto de lei, correto? Isso. Uhum. Então, ela foi apresentada como um projeto de lei. Sendo assim, esse projeto de lei, tá? Ele tem que passar pelas casas temáticas, certo? Isso. Passando pelas casas temáticas, olha só, o projeto de lei passa pelas casas temáticas, e assim, como a casa iniciadora, tá, foi a Câmara dos Deputados, então lá que começa começa, né, a fazer todo um trâmite, debate, tudo sobre a lei, muito que bem. Depois dessas casas temáticas, passa pela CCJ, para quê? Para dizer se é uma lei constitucional, se tem algum ponto que fere a Constituição e tudo mais. Após isto, como aconteceu com a reforma da Previdência, vai a plenário, vai para votação, não é? Pela maioria absoluta de quem? Dos deputados, certo? Isso. Após aprovação, tá? Após aprovação pelos deputados, tá? Aí é encaminhado para quem? É encaminhado para o Senado. No Senado passa por uma CCJ, lá do Senado, e depois vai a plenário para votação. Isso. Após isto, vai para a sanção presidencial, certo? E eu vou te falar uma coisa. Tem uma lei, tá? Tem uma lei que era, na verdade, era uma PL que era 29, tá? 2932 de 1992. Essa PL é um projeto de lei que, nada mais, nada menos, era um projeto que regula o estatuto, tá? Que era do Estatuto da OAB e o Código de Ética, tá certo? Porém, essa PL 29
29 e 38, são melhor juízo, que às vezes eu confundo, são tantos números. Essa PL, ela tinha que passar por todos esses trâmites. Após isto, depois de votada na Câmara e Senado, tinha que acontecer o quê? Sanção presidencial, valeria. Essa PL deu-se o nome hoje, deu-se a lei 8.906 de 94, que é o que regula o estatuto, tá? O estatuto e o código de ética. Essa lei, nós descobrimos esses dias por notas taquigráficas, que é uma lei falsa. Não foi votada nas duas casas, não teve votação. Não tem votação. Imagine uma. Olha, imagine. Eu vou mandar também essa. E eu já ouvi falar disso aí, já, hein? Eu já ouvi Então, falar que isso que foi uma lei, vamos dizer assim, foi um conluio com poucos, né? Pode-se dizer assim? sim. E por isso que veio. Olha, sabe quem, inclusive, estava junto, né, nesse conluio aí? Esquerda, tá? Jacques Wagner, José Dirceu. Inclusive, eu mandei uma documentação para você, tá? Acho que 50 folhas em PDF. Qualquer coisa, depois você me fala, eu envio novamente. E tem lá, nas últimas folhas, está lá, Câmara dos Deputados, nas últimas folhas, porque até então, a lei toda foi feita no papel timbrado da OAB. Não foi feita na Câmara dos Deputados. E sim, pela OAB, e dali ficou como um projeto de lei. Depois de 2 anos, foi para sanção presidencial e virou lei. Isso é vício tem vício formal, não pode. Essa lei tinha que ser o quê? Tinha que ser, não, nem anulada. É uma lei nula, uma lei falsa. Ela não pode vigorar, ela não pode sequer prosperar. Ela não tem como prosperar. Ela tem que ter o mesmo trâmite das demais leis, né? Se não houve esse trâmite, não existe. Não tem como ser exercida. Ela é inconstitucional, posso dizer assim. Totalmente. Então quer dizer, como que pode, vamos dizer assim, alguém sustentou esse órgão até aqui, né? Para que ele se mantesse com essa aparência aí, pelo andar da carruagem à esquerda. Exatamente. Então, assim, essa lei não poderia prosperar. Agora, veja como funciona a coisa. Ora, se a Ordem dos Advogados do Brasil foi extinta em 1991 pelo decreto número 11, tá? Decreto número 11, anexo 4. Ela não poderia sequer fazer qualquer coisa do gênero. E ainda faz uma lei que é totalmente nula, totalmente falsa. Meu Deus, como pode ainda operar no país? E como que pode um país permitir tanto vício, né? Tanto fragmentação da Constituição, deterioração da ordem, vamos dizer assim, legislativa do Brasil. Quer dizer, é uma falha, são brechas muito perigosas. E outra, são brechas aí que levam a gente a pensar que país é, como dizia Renato Russo, né? Que país é esse, né? Exatamente. Que acontece tanta injustiça, que isso é uma injustiça. Aqueles que têm os seus diplomas por meios legais, quer dizer, pelos seus próprios méritos, esforço, quer dizer, eles chegaram até esse diploma pela meritocracia. E depois que se formou, falou, não, agora eu vou exercer. Não pode porque um órgão está querendo aí barrar, e esse órgão que não foi, não é algo legal, é algo que é sustentado por um sistema e que, vamos dizer assim, podemos dizer que está com seus dias contados? Não sei. Tudo depende de como esse sistema vai se desaparelhar. Não sei. O Brasil, pessoal, é uma situação complicada. Muito. Se a gente for olhar mesmo, né, o lado profundo da coisa, é um momento, vamos dizer assim, que na minha opinião, com o presidente Bolsonaro, se Bolsonaro não ganhasse, nós estávamos perdidos. Quer dizer, agora vai haver uma desintoxicação, querendo ou não. Só o fato dele indicar novos ministros da Suprema Corte
já coloca o Brasil em um outro patamar jurídico, né? Porque ele pode indicar três. Claro que tem mais, mas ele colocando três diferentes ali já dá uma diferenciada. Você acredita, meu amigo Maurício, agora já somos amigos, você acredita numa mudança nesse Brasil? Eu consigo acreditar. E o senhor, Maurício, porque o senhor tem uma visão jurídica, o senhor é um bacharel em direito, o senhor tem uma visão diferente da minha. A minha visão não é a mesma da sua, porque você tem uma profundidade, uma visão profunda do Brasil. Você acredita que agora, como presidente, as coisas tendem a melhorar? Se porventura ele ganhar também em 2022, que seria uma maravilha, mais três ministros da Suprema Corte? Porque, na minha opinião, Maurício, tudo pode mudar se a Suprema Corte mudar, que são os guardiões da Constituição. Exatamente. Eu acredito que mudando aquela torre ali, o pico do negócio, tudo muda. E Bolsonaro representa isso, já que ele tem uma visão conservadora. E outra, as indicações dele, a gente tem muita fé na indicação do presidente Bolsonaro. Um deles é o Sérgio Moro. Isso é um sonho para mim, o advogado, o doutor. É um sonho para mim ver o Sérgio Moro ali como um juiz supremo defendendo nossas leis. Pô, eu queria dar voz ao senhor. Pode falar, fica à vontade aí. Vamos lá. Veja bem, BBT, olha, hoje nós temos uma esperança de que alguma coisa mude sim no país, né? Nós temos aí a esperança de que com o presidente, o Bolsonaro, inclusive eu preciso até confessar uma coisa, eu não votei no Bolsonaro, tá? Não votei, critiquei ele, infelizmente, mas depois de um tempo para cá, depois até mesmo da facada que ele teve, tá? Eu comecei a olhar realmente, tirar aquelas amarras da mídia tradicional, porque essa mídia, você sabe, né? Sim, Nós sim. vimos ontem aí com os youtubers de direita, vocês lá falando o que a mídia realmente... Querendo ou não, Maurício, os youtubers de direita vieram trazer uma visão diferente, né? Do que a mídia tradicional. Pode ficar à vontade, pode falar. E eu comecei a ver o que vocês estavam falando, né? O que realmente acontece no país, e é fato. Eu comecei a olhar mais o Bolsonaro, entendeu? Sobre uma outra ótica. Falei, não há como não apoiá-lo. Ora, se uma pessoa trata o erário público com seriedade e honestidade, como ele está fazendo, ele não fez sequer qualquer tipo de toma lá da cá, não indicou nenhum político para cargos ali de primeiro escalão, que são os ministérios, pessoas técnicas. Então, como que não iremos apoiar tal coisa? Não há essa possibilidade, entendeu? E as reformas que ele está propondo são reformas assim que o Brasil precisa mesmo. O Brasil precisa ser liberto. O Brasil estava numa casta que estava terrível. E essa esperança, inclusive, me renovou até, tanto que toda vez que tem algum protesto, eu vou no protesto lá, que é aos domingos, tudo, esse que é ordeiro, organizado, que nos últimos protestos, que inclusive que eu pude conhecer, né, pude conhecer essa figura, essa figura maravilhosa que é o BBT, uma pessoa super gentil, me tratou muito bem, e eu agradeço muito por isso, viu? Agradeço mesmo. Então, assim, você viu que lá tudo ordeiro, tudo organizado. Ninguém brigou, né? Oi? Ninguém brigou, nada. Não tudo teve, certinho. inclusive, nós cumprimentamos até os policiais, cumprimentando todos que ali estavam trabalhando, não é? Foi uma coisa ordeira. É esse país que nós queremos. E outra coisa, o presidente Bolsonaro, na época que era, inclusive deputado federal, lá para os idos de 2007 e tal, ele tem uma PL também sobre o fim do exame de ordem. Tem uma PL dele. Hoje, o deputado José Medeiros do Podemos tem a PL 832 de 2019 e nessa PL está pensada a PL do Bolsonaro. Tá? Tem mais uma PL junto que é do Bolsonaro, ou seja, essa luta já vem de muito tempo. Porém, devido ao corporativismo, devido a toda essa situação que acontece no judiciário, torna-se
praticamente impossível. Porque, veja, como é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, que alguns tempos atrás eu estava chamando, desculpa até falar, nós estava chamando de Supremo Tribunal da Lagosta, né? Porque, né, estava aí com esse negócio da lagosta e tudo, né, esse jantar maravilhoso da qual nós, réis mortais, não podemos, né, não temos capacidade. Só Então, os deuses do Olimpo. oi? Só os deuses do Olimpo aqui podem. São os deuses do Olimpo. Tanto que no protesto, uma vez numa reportagem da mídia aí tradicional, o ministro, que é o ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes, né? Ele falou assim para a mídia: vocês já viram falar do jus esperneandi? Aí falaram: não. Então, jus esperneandi é assim: a população pode espernear, pode protestar, porque quem manda é o Supremo Tribunal Federal. Eu falei: mas não é possível. Então, assim, hoje se renova a esperança. Para você ver como são as coisas, mas hoje as nossas esperanças estão renovadas sim, tá? É uma luta árdua, viu, BBT? É uma luta árdua quanto à frente aí, né, lutar contra a tal da OAB, porque ela tem um aparelhamento muito forte. Você Muito pode ver forte. uma coisa na reportagem. Esses 16 anos de PT aí colaborou muito para isso, né, meu amigo? Muito, muito. Então, quer Se você dizer, pegar, inclusive, não só os 16 anos, mas em 1990, tá, foi o Foro de São Paulo, não é? Nesse Foro de São Paulo, inclusive, depois, eu vou mandar para você também um link, eu tenho até aqui no meu computador, tudo, uma reportagem do Clarim News, que é do Dr. Domingos da Paz, que também nos ajuda muito em relação a essa questão da Ordem dos Advogados, né? Essa entidade extinta e fraudulenta. Eu falo fraudulento porque, além de ser extinta, frauda a lei. Então, assim, tem uma reportagem que diz que a OAB renasceu, tá, juntamente com o quê? Com o Foro de São Paulo. Ela, inclusive, organizou o Foro de São Paulo. Então, para você ver como são as coisas. Ora, o presidente da OAB, que hoje os advogados inscritos pedem afastamento, ele já foi. Ele tinha como padrinho o Valdir Damos, né? Que era do PT. Inclusive, tem até a gravação disso. Ele já foi candidato a vereador pelo PT, né? Faz militância. Então, o que acontece hoje com o nosso amigo Felipe Santa Cruz? Inclusive, o pai dele era um ex-guerrilheiro, que o Bolsonaro fala sobre isso, não é? Então, assim, veja, o que a OAB tem até, inclusive nos meus vídeos, eu falo sobre para que serve a OAB. Aí eu listo algumas situações para que serve a OAB. A OAB serve para barrar o sigilo, né? Para que ninguém possa quebrar o sigilo telefônico do Abélio, tá? Não quebrar o sigilo telefônico do Abélio. exatamente, exatamente. Porque ela barrou, ela falou: não é para abrir o sigilo dele, não. Além disso, tem mais um. Barrou também, porque iam abrir o sigilo telefônico da JBS, ela falou: não é para abrir. Barrou também, mandou lá um mandado de segurança para o STF, barrou. Além desse detalhe, mandou 40 advogados para o Green, né? Ou melhor, Greenwald, 40 advogados para ele, ó, você está blindado, 40 advogados para você. Fora que tem também o BNDES, que está abrindo a sua caixa preta, tá? E no BNDES veio uma notícia dizendo que lá existia mais de 400 advogados. Tem 400 advogados, melhor dizendo, no BNDES. Para que tudo isso? A blindagem, né? O cara quer blindar. Blindado. Quer dizer, o Brasil, ele tem que sofrer uma mudança no sistema, né? A Suprema Corte tem que ser desaparelhada, porque o Brasil tem que se desengripar. Tá? Pelo que o senhor passa para nós, né? Nós percebemos que há uma craca esquerdista dentro do sistema. E quando quando o sistema há lado no sistema, então esse sistema é injusto.
É igual a Suprema Corte. Quando a Suprema Corte ela tem um lado, ela defende um lado, essa Suprema Corte não é justa. Alguém vai ser injustiçado. Quando o sistema, ele não, eu acredito assim, que o sistema não pode ter lado, tem que ser legítimo, tem que ser imparcial. E quando ele é parcial, há várias classes e categorias que vão ser prejudicadas. No caso de vocês, os bacharéis aí que não são filiados à OAB não podem exercer a profissão. Mas eu acredito muito nessa mudança dos próximos mais 4 anos, né? Além desse que Bolsonaro tá. Se o povo brasileiro for inteligente, souber empenhar o seu voto em pessoa certa, se nós colocarmos 16 anos aí, vamos dizer, à frente de uma direita forte, conservadora, eu acredito que o país vai dar uma modificada aí. O que o senhor acha, Maurício? Não, com certeza, vai sim. O problema de tudo isso é que, assim, a gente costuma dizer, nós bacharéis, né, costumamos dizer o seguinte: se o Bolsonaro, ele simplesmente, né, pegar e falar, ó, você, tá aqui a declaração de que você não existe, e de fato ela não existe, ela foi extinta, tá? Acabar de vez com a OAB, tá, juntamente com os inscritos que já estão repudiando esse lado ativista da OAB para o lado da esquerda, tá? Acabou. Você pode ter certeza, 50% dos problemas do presidente acaba. 50%. E no caso, tá? Para que haja uma mudança, tem que haver uma interseção. E eu acredito que essa interseção tem que vir da Suprema Corte, né? O que você acha? Sim. Na verdade, mas claro que uma Suprema Corte mudada, né? Exato. Porque essa Suprema Corte, há uns tempos atrás, que nós também estávamos na questão de tirar o exame de ordem, porque não faz sentido, tá? Não faz sentido. E vou te falar mais uma coisa. A questão do exame de ordem, tá inclusive nessa lei falsa, que de PL foi direto para a sanção, não passou pelas duas casas, tá assim, no artigo 8º da inscrição, salvo melhor juízo, acredito que seja no inciso 3º, ou inciso 4º, melhor dizendo, que diz que bacharel precisa passar pelo exame de ordem. Porém, no parágrafo 1º, tá, desse artigo, diz que o exame de ordem foi regulamentado via provimento. Olha a situação caótica. Via provimento, quem pode fazer, editar qualquer coisa via provimento é para cargos e salários na administração pública. E só o presidente da República que tem essa prerrogativa. Isso está na Lei 8.112 de 1990, tá? No artigo 84 da Constituição, e assim por diante das prerrogativas do presidente. A OAB ela não pode regulamentar qualquer coisa que seja via provimento. Não tem essa possibilidade, porque isto é da administração pública. Entendeu? Então não há essa possibilidade. E outra, no STF, há uns tempos atrás, entramos com ações, tudo, a própria ANB entrou com ações, foi discutida, debatida, e sucedeu que o STF disse que o exame é constitucional, mas de uma hora para outra, tá? Porque estava tudo certo para julgarem, e assim, pelo que estavam falando, o exame ia cair, mas de um recesso ou outro, mudou a coisa, e falaram, o exame é constitucional, e a OAB é sui generis. Aí eu pergunto, no ordenamento jurídico, nós procuramos tanto essa palavra sui generis, só fomos encontrar em biologia. Não encontramos nada no ordenamento jurídico sobre isso. Como é que pode o STF dar uma denominação de sui generis, algo que é em biologia, trazer para o direito? Não existe. Aí, pessoal, agora você entende a importância do governo Bolsonaro. Por quê? Porque nós sabemos que o presidente vai poder indicar, eu acredito que ele vai conseguir indicar 2, porque acho que 2 estão próximos de se aposentar. Mas ele pode indicar até 4 se porventura acontecer algum impeachment, alguma coisa assim parecida. Mas se ele ganhar na próxima eleição, ele vai poder indicar novamente mais 4. Quer dizer, teremos aí, vamos dizer assim, uma renovação. E aí que entra, então, a esperança de
limpeza nessa e de uma releitura dessas nossas leis, né? Por parte de um Sérgio Moro, por parte de um novo juiz aí que de fato esteja compromissado em defender a nossa Constituição, né? Que seja de fato esteja imbuído em um espírito de defensor da Constituição. Aí teremos sim causas como a da sua e de milhares de bacharéis do Brasil solucionada. Sim, sim. Se você tivesse que enviar um aviso direto, ou um pedido de socorro direto para que olhasse a causa dos bacharéis, você mandava esse recado para quem? Você pode enviar aqui ao vivo agora e fique registrado para o Brasil inteiro. Como dizer assim, para que os deputados, a Suprema Corte, a quem você enviaria esse recado aí dos bacharéis, da que você representa aqui hoje no canal do BT, a sua situação coincide com a situação de vários, né? Então, por gentileza, Sim. pode mandar seu recado. Olha, o meu recado iria para duas pessoas, né, duas figuras públicas. Uma delas é o presidente da República, que na própria campanha dele, ele prometeu, né, rever a nossa situação, tá? Ele já vem campando uma luta desde 2007 em diante, aí, né? Devido a essa questão da tal da OAB, esse exame de ordem. E o outro seria o ministro da Educação, porque o que gostaríamos é que o Estado, neste caso das profissões, tomasse as rédeas. Tanto que eu vou até fazer mais um adendo, que esses dias, inclusive, o Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou enfurecido com o governo, porque o ministro Paulo Guedes mandou ao Congresso Nacional uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para que os conselhos, tá, os conselhos de classe, certo? Os conselhos de classe não tivessem mais esse poder, como autarquia e tudo, angariando dinheiro e tudo mais. Não, acabou. Por quê? Porque eles querem que os profissionais tenham liberdade na sua profissão. Entendeu? E o Felipe Santa Cruz ficou enfurecido. Mas como ele pode estar enfurecido com algo que não existe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil? E com uma lei 8.906, que é pura fraude. Não há essa possibilidade. Então, o meu recado seria para essas duas pessoas distintas. O presidente da República, que tomasse as rédeas da profissão, que pudesse, sim, nos dar, né, vamos dizer, a carta de alforria para que possamos, finalmente, tá, exercer aquilo que está na Constituição, que é um direito nosso adquirido, certo? Porém cerceado por uma entidade falsa, uma entidade que não existe. E ao ministro da Educação, que ele pudesse, inclusive, regulamentar uma lei, que é a Lei 12.605 de 2012, onde diz que o diploma, tá, tem que vir, além do nome, flexão de gênero, né, o grau obtido e a profissão, certo? Essa lei, se você verificar no Vadmecum, não está no ordenamento jurídico, porque não está regulamentada. É uma lei, inclusive, feita pela, então, presidente Dilma, tá? E essa lei não está regulamentada justamente por causa da OAB, que não deixou ser regulamentada, porque até então ela mandava no MEC, ela mandava no Executivo, tá? E hoje não tem mais isso, acabou. Quem manda no Executivo é o presidente hoje. E quem manda no Ministério da Educação é o ministro, é o Abraham Weintraub. São eles que mandam. Então, não é uma entidade que vai mandar. Então, na época que ela mandava, ela não deixou fora outros documentos, fora outras leis que não estão regulamentadas por causa da própria OAB. Então, o meu recado seria para que ele pudesse olhar, sim, tá, a situação hoje dos bacharéis em direito. E falo mais, tem bacharel em direito, infelizmente, que cometeu suicídio pelo simples fato de não conseguir passar no exame de ordem. Ou seja, ele se sentiu tão fracassado e devido às contas que a gente não pode trabalhar. Porque se eu for trabalhar como advogado, eu vou ser preso por falsidade ideológica, porque eu não tenho a tal da carteira. Olha que situação. O cara se forma, faz a faculdade, já pensou se essa moda pega? O cara se forma de médico, daqui a pouco não pode exercer porque
não passou na prova da, da CRM, por exemplo. OMB, a Ordem dos Médicos do Brasil. É, Parece brincadeira, né, cara? Pô, mas é verdade. o presidente Bolsonaro, esse é um recado direto ao senhor. O Maurício aqui está representando a categoria dele, os bacharéis formados em direito, os advogados que não podem advogar por causa da OB. Isso aí não existe. Isto não existe. É só aqui no nosso Brasil que é assim só. Mas é aquilo. Isso é consequência desse aparelhamento esquerdista. Nós não aceitamos mais esse tipo de injustiça acontecendo na nossa nação. Nós queremos que os bacharéis sejam reconhecidos em todo o território nacional e, se possível, for fora dele. Mas com o alvo principal aqui em nossa nação, tem que cortar esse lacre aí. A OB lacrou os bacharéis, agora só que quem está na panela pode ser advogado? Não, o que é isso aí? Vamos tirar esse lacre aí, pelo amor de Deus. Presidente da República Bolsonaro, eu encontrei o Maurício, né? Maurício do quê? Isso. Maurício Rabelo na Paulista. Ele falou: BBT, dá uma força para os bacharéis em direito aqui. Vou representar os bacharéis no seu canal para que olhem para a categoria e olhem a situação. A OAB lacrou os bacharéis. E esse lacre vai ser quebrado. E o presidente da República pode mudar isso daí. Nós elegemos o senhor presidente Bolsonaro, para que o senhor olhe para as categorias. E uma delas é os bacharéis de direito de nossa nação. Hashtag aí, já coloca aí, sobe no Twitter também, hashtag somos todos os bacharéis brasileiros. Para que o presidente venha começar a olhar para essa categoria amada em nossa nação e lacrada pela AOB, ok? Não aceitaremos esse tipo de lacre, não aceitaremos esse tipo de tranca. Temos que quebrar tudo que é tranca, porque se foi formado, pegou o diploma, tem que exercer a profissão. Não é assim, senhor Maurício? Pode falar. Exatamente. A partir do momento que você está com diploma, é porque você está apto a exercer a profissão. Entendeu? Agora, alguns falam assim, mas na área precisa ter conhecimento. Ora, nosso ordenamento jurídico, nós temos mais de 17 matérias, tá? Constitucional, direito civil, direito penal e assim por diante. São mais de 17 matérias. No Brasil, nós temos mais de 190 mil leis. Agora, como que um ser humano pode memorizar e saber todas estas leis que aqui nós temos e ser aplicado numa prova, uma prova que é de 5 horas? Em 2 provas, na verdade, uma prova com 80 questões, tá? Em 5 horas, depois uma outra ainda que é uma petição. Eu fiz isso tempos atrás, que eu não sabia também de toda essa situação da OAB, fiz essa prova, cheguei a fazer a segunda fase e não passei. Por quê? Não passa, porque é uma prova que é simplesmente para ser reprovado. 90% são reprovados, por quê? Não é porque não sabe a lei, não é por causa disso. Eles sabem, se eu pegar o meu vademecum, todos os instrumentos, eu vou conseguir fazer uma petição. Como há muito tempo atrás, eu trabalhava em escritório de advocacia, tá? E nesse escritório, o advogado pediu para que fizesse uma petição para uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia pelo plano de saúde dela, né? Só que o plano de saúde negou. E o advogado chegou até mim e falou, faz uma petição por causa disso, disso, aquilo, outro. Falei, ok, doutor, tem a documentação, ele me deu toda a documentação e nós fizemos uma petição, né? Logicamente eu não assinei, ele assinou, claro, levamos até o fórum e o juiz acatou, e o juiz deu a carta para que o plano de saúde fosse obrigado a autorizar a cirurgia da pessoa. Então não é incompetência, não é isso, porque quem for incompetente, quem vai, inclusive, dizer se o bacharel, se o advogado é bom ou não, é o mercado. Exatamente. Isso. O mercado vai para ele. Eu concordo. Concordo, sim, sem dúvida. Todo Entendeu? apoio. O mercado vai tirá-lo. Não tem essa de passar por um... Você vai lá, paga a sua faculdade, vamos dizer assim, gasta seus 50, 60 mil, para você não poder não exercer a profissão? Então vamos acabar com isso daí, então. A faculdade vai ser na OAB, então. Que história que é essa aí?
Então, é vender sonho. Isso é propaganda enganosa. Se forme como bacharel e seja um advogado. Na hora que você se formou, não, agora você tem que passar pela prova da OAB. Peraí. Então é propaganda enganosa. Então você tem que devolver o dinheiro de todos os bacharéis em direito. Não, pera lá. Então, essa é a indignação do BBT. Aí estão perguntando no chat, BBT, essa informação tem que ser passada adiante. Eu já coloquei o telefone do Maurício na mão de todos os youtubers de direita. Todos eles. Então, quer dizer, já está nas mãos do Renato. Questione o telefone do Maurício. Logo, logo eles vão entrar em contato. Já está na mão do Lisboa, já está na mão de todos os youtubers de direita. E eu recomendo até que você crie um canal, Maurício. Porque agora que você está em contato comigo, a gente pode divulgar o seu canal e você pode ser um youtuber que represente a categoria. Que talvez é o que está faltando, sabia? É o que está faltando. Você se levantar como representante na internet dessa categoria tão injustiçada pela OAB e pelo sistema brasileiro. Porque se nós tivéssemos uma Suprema Corte de ponta, de categoria, de primeiro mundo, essa dificuldade aí já teria sido sanada já, senhor Maurício. Exato. Então, é por isso que eu tenho fé, é por isso que eu tenho fé no governo Bolsonaro. Com essas indicações futuras, um juiz de categoria de ponta ali, um ministro da Suprema Corte de ponta, de pulso, pode resolver essa situação, senhor Maurício. Pode olhar por essa categoria e pode pôr em pauta ali. Um presidente da Suprema Corte que preze, que seja raçudo, brasileiro, sangue na veia, ele pode resolver essa situação, senhor Maurício. Então é isso que nós estamos precisando, povo brasileiro, de homens ali na Suprema Corte que de fato e de verdade representem toda a nação brasileira, todas as categorias. E é por isso que eu tenho muita fé no governo Bolsonaro, e já convido o senhor Maurício, para que o senhor crie um canal que eu já me comprometo a divulgar o canal do senhor aqui no meu canal. Para ajudar, além de ceder espaço para que o senhor possa falar, possa se manifestar, ainda eu me comprometo em ajudar o canal do senhor a se desenvolver. Para que o senhor, então, o senhor tem meu telefone, agora o senhor pode falar comigo. O senhor pode aí ser um representante em nossa nação, na internet, representando essa categoria injustiçada em nossa nação, e que a Suprema Corte de nossa nação e o legislativo, isso incluindo os senadores e deputados, não estão olhando para a categoria. Estão deixando ao Léo, deixando aí ao Deus dará. E quem está sofrendo são todos aí os bacharéis que têm passado por esse incômodo, por essas dificuldades de se formar e não poder exercer a profissão. Isso é inconstitucional. E por que os senhores ministros da Suprema Corte, não colocam isso em pauta, já que isso é inconstitucional? Se tem uma coisa que é inconstitucional, é isso aí. O cara tem um diploma, não pode exercer profissão. Por quê? Porque a OAB não me deixa. E eu posso ser preso. Como assim? Que história que é essa? Então, vamos continuar lutando. Vamos continuar. Já falo que essa aqui não será a última live. Vamos marcar mais algumas para fortalecer essa luta, para que, de fato, esse recado venha a ficar estampado na internet e a categoria dos bacharéis venha a ser, de fato, aí, ouvida aqui no Brasil. Ok? Exato. Então, quero que o senhor deixe as suas últimas considerações e mande o seu recado com você. Perfeito. Bom, eu quero dizer aí, né, para concluir, que uma das coisas que, para nós, vai ser, assim, perfeito, tá? Toda essa repercussão, tá? E quero agradecer, BBT, a você que deu esse espaço, né? Nos proporcionou aí esse espaço para podermos falar, da nossa situação, do que está acontecendo. Nós temos representantes, né? Tudo isso, tá? Tudo isso que estou falando, você pode, inclusive, até entrar no site também, que é da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, porque eles estão numa luta acirrada contra a OAB já há um bom tempo, até mesmo juntamente com o Bolsonaro, a época que era deputado federal, tá? Tem toda a documentação, eles têm toda a documentação, entraram com várias ações, inclusive,
certo? Tem as ações que a ANB entrou contra essa entidade famigerada inexistente. Aí eu tenho muito que agradecer a eles também, porque eles trouxeram toda essa informação, tá, para o mundo jurídico, para o nosso mundo jurídico, para que nós, bacharéis, pudéssemos acordar, sair daquela doutrinação, porque na faculdade eles não falam sobre isso, tá? Na faculdade somos doutrinados a seguir a OAB, a Lei 8.906 é isso e ponto final. A seguir o código e acabou. Tá? Então, eu quero aqui agradecer esse espaço, agradecer a ANB, na figura do Dr. Carlos, Dr. Itacir, a doutora Léo, também, Dr. Juca, e outros advogados também, como o Dr. Júnior Sarilho, que está junto conosco toda hora, a todo instante, a gente está ali lutando em prol dos bacharéis em direito. E, lógico, não podemos esquecer, não posso esquecer também de te agradecer. E, claro, a hora que você falar, olha, vamos fazer outra hora, não tem problema. E o meu canal, inclusive, tem um canal que está nascendo agora, que é... Eu tinha um nome lá no YouTube, só que eles... Não sei o que aconteceu, que eles bloquearam. De tanto, a gente começou a falar sobre essas coisas, eles bloquearam, tá? Aí eu tive que fazer um outro. Hoje o meu canal é Marabelo 41, tá? Pode entrar, Marabelo 41, inclusive tem uns vídeos, já mandei alguns vídeos para você também. Depois você me manda o link no WhatsApp, que eu vou colocar na descrição do meu canal para estar divulgando o seu canal. Para que as pessoas conheçam. Para que as pessoas conheçam a causa dos bacharéis que estão aí sofrendo por causa do lacre da OAB, e isso tem que ter um fim e vai chegar. Já convido também, que já quero aqui, convocar todos os meus irmãos aí do YouTube a ceder o espaço para o Maurício falar sobre o lacre da OAB. Esse lacre tem que ser tirado, os bacharéis têm que ser libertos desse lacre, desse selo, vamos dizer assim, né, do ponto de vista espiritual, diabólico, que tem travado o bacharel de exercer sua profissão. Então, quero pedir para o Renato Questione-se, quero pedir para o Lisboa, quero pedir para o Ravox, quero pedir para todos vocês, irmãos do YouTube de direita, você dê espaço para que o Maurício possa expressar. Vale ressaltar que ele está representando a categoria deles aqui, ok? Categoria que está sendo esquecida, porém, a internet tem essa força. Porque o povo, sentindo a dor dos bacharéis, começarão então a compartilhar. E isso vai subir na internet e vai chegar até os deputados. E estamos cobrando aqui, inclusive, a senhora que já esteve conosco, Bia Kicis, Carla Zambelli, que já esteve conosco, já esteve presente, conversando conosco em live. Vamos atender a esses bacharéis, vamos acender a chama de verdadeiros patriotas que defendem de fato a nossa Constituição, ok? Que tem sido massacrada e tem pessoas que estão sentindo o peso desse rasgar da Constituição, que são também os bacharéis que têm sofrido por demais, tá? Então, peço que todos os meus irmãos da internet que me conhecem abram espaço para que o nosso amigo Maurício possa, então, se expressar e explicar a situação, ok? Se você quiser o contato do Maurício, você que ainda não tem, e é conhecido do BBT, entre em contato comigo, eu passarei, como passei por Lisboa, por Questione-se, e peço para que nossos irmãos também façam o mesmo que o BBT está fazendo aqui, ok? Considerações finais, Maurício. Bom, mais uma vez, BBT, muito obrigado por esse espaço. E a todos os youtubers direito, inclusive já conversei, né, um pouco ali pelo superchat com o Ravox, já conversei com ele uns tempo atrás, antes do pessoal ir, inclusive, para Brasília, mandei recado pros youtubers, né, pro Alberto, pro Renato, né, pro Bruno Johnson também, e eles leram até, falaram, não, nós vamos levar essa questão, nós estaremos lá, que era um dia, inclusive, que nós estávamos comentando sobre a PL do José Medeiros, né, do Partido Podemos, que é a PL para extinguir o exame de ordem, tá? Então, assim, nós só temos que agradecer por esse espaço. Eu, como membro da Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, muito obrigado, tá? E, assim, a única coisa que nós queremos, BBT, a única coisa que queremos é trabalhar, porque esse país só cresce com trabalho.
Não é qualquer tipo de regalia, não. É só o cumprimento do direito adquirido pela Constituição. Artigo 5º, inciso 13, tá? E pela Lei 9.394, de 96. Nós queremos trabalhar na nossa área, porque até então, até hoje, nós, bacharéis de direito, não podemos trabalhar na área. Então, temos que nos reinventar e sobreviver, assim, trabalhar em qualquer outra profissão, sem ser aquela que nós escolhemos por paixão, por amor, e sim, para ajudar o país. Né? Então, eu só tenho que agradecer. Não, pode falar, pode terminar. Eu só tenho que agradecer, muito obrigado mesmo, e obrigado a todos que estão nos escutando. Por favor, vejam, né, assistam aqui a nossa live, né, assistam o canal do BBQ, tá? E qualquer informação sobre a nossa situação dos bacharéis, daremos com o maior prazer. Então, essa foi a live que eu prometi a vocês que eu iria fazer com vocês, mas já falo que não será a última, né? Estaremos trazendo o Maurício novamente, porque essa causa, porque o BBT, quando entra numa causa, ele não vai entrar para ficar passando a mão, nós temos que entrar para lutar. Essa situação tem que ser lutada. E primeiro passo para começar a luta é ela ser vista. Então não pode ser uma live só, tem que ser mais uma live, depois passa para os YouTube de direita, passa para outros amigos, para que então essa categoria possa ser vista. E aí então os deputados possam estar então tomando partido dessa luta aí, porque já tem deputados, né? Você sabe que já tem deputados que estão já já viram esta causa, mas a intenção é que mais venham ver e que o que o STF tem, ao invés de ficar fazendo leis aí que não deve fazer, venham rever essa injustiça que está sendo feita com os bacharéis em direito do Brasil. Ok? Exato. Um abraço forte do seu amigo BBT, e a sua luta é a nossa luta, tá? Como a luta dos bacharéis. Eu trouxe bacharéis aqui para o canal do BBT, o canal do povo. E o nosso povo também são os bacharéis, e nós precisamos sanar essa situação, ok? Braço forte, BBT, até a próxima live aqui no canal. Tchau, tchau. Fui. Muito obrigado.